Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo, a mais este capítulo que nós vamos falar um pouquinho sobre o meu livro Perca a Bagagem. Esse livro é um livro muito especial que Deus me usou, me inspirou a escrevê-lo, a colocar aqui alguns relatos da Bíblia a respeito exatamente desse tema, perca a bagagem. Tem bagagens que você precisa perder, que está aí ocupando um espaço indevidamente na sua vida e está impedindo você de alcançar coisas que Deus tem preparado. E hoje nós vamos ler o capítulo de número 2. Esse capítulo é um capítulo muito especial. Quando Deus me inspirou a escrever esse livro, o que está relatado neste capítulo 2 seria todo o livro, na verdade, Claro que por conta de ser um capítulo do livro, eu tive que resumir um pouco ele, mas na verdade ali lá no início, o meu desejo mesmo era fazer um livro só sobre este tema em específico, falando desses 3 personagens em específico. Porém, enquanto eu estava escrevendo, Deus falou para mim, não, tem um pouco mais aí, tem um pouco mais de história, não fique preso apenas nesses 3 não, porque aí a minha palavra está cheio desses exemplos que precisa ser tocado aí no coração dos meus filhos. E quando Deus me inspirou, então foi aí que nasceu então o Perca a Bagagem, tá bom? E como eu falei lá no vídeo anterior, não é o propósito desse vídeo, não é o propósito dessa série de vídeos do Perca a Bagagem, vender o livro, não é, mas se você quiser adquirir, você pode adquirir pelo site da Wiclap, que é a editora, Eu vou deixar na descrição aí o link para você adquirir ele e entrega em todo o Brasil, tá bom? Aí você pode receber este livro físico, tá? Um livro físico, tá? Aí na sua casa, tá bom? Claro que aqui no vídeo, na série de vídeos, eu não leio todo o livro, não é todo o conteúdo do livro que eu passo para vocês. Mas se você quiser saber um pouco mais na íntegra, é só adquirir ele lá no site, tá bom? Vou deixar na descrição para você. Mas vamos já entrar aqui na história? Vamos já entrar nesse capítulo, como eu falei, é um capítulo bem especial, tem bastante coisa, então já vou deixar você avisado, preste bastante atenção no que eu vou passar para vocês, tá? Eu vou falando aqui, pode ser que eu vou ter que dividir o capítulo 2 em mais outros vídeos, tá bom? Pode ser que hoje eu fale só de um personagem, hoje nós vamos falar de 3 personagens, tá? Pode ser que hoje eu fale apenas de um, mas se der tempo eu falo dos 3, se não der tempo aí eu divido o vídeo, tá? E aí na semana que vem a gente fala do segundo e na outra semana a gente fala do 3º personagem, e aí a gente finaliza o capítulo de número 2. Então só aqui, só essa pincelada aqui logo no início, vocês já estão notando que vem bastante conteúdo aí para vocês. O capítulo de número 2, ele se chama o seguinte: Quando se misturam as bagagens. Este livro fala sobre bagagens que querem se instalar no nosso coração, que querem se instalar na nossa vida e ocupam aí um espaço indevidamente. E este livro, o conteúdo deste livro que eu estou passando para vocês é um convite de Deus para você perder essa bagagem, para você realmente assumir aquilo que Ele tem para você, e não os traumas, e não aquilo que acompanhou a sua vida e que está querendo acompanhar a sua vida com Cristo. Não, Deus não quer que isso aconteça. E aí é uma posição nossa de realmente assumir a nossa identidade nele. E aí então fica esse convite, perca a bagagem, tá bom? E o capítulo de número 2, então ele se chama assim, Quando se misturam as bagagens. Eu vou falar para vocês nesse capítulo, contar a história aqui de 3 personagens: Jacó, Lia e Raquel. Acho que vocês conhecem um pouco da história deles, Jacó, Lia e Raquel. Por que eu chamei esse capítulo de Quando se misturam as bagagens? Quem conhece um pouco de Bíblia, e mesmo que um pouco, sabe um pouquinho aí sobre a história desses 3 personagens. Mas eu não vou falar dos 3 simultaneamente, não. Eu quero falar com vocês um de cada vez. E nesse momento eu quero falar com vocês sobre Lia. Vamos aprender um pouquinho sobre a história de Lia. E para começar, nada melhor que a gente ler exatamente ali a passagem que fala um pouquinho sobre ela.
está lá no livro de Gênesis, capítulo 29, a partir do versículo de número 16, que diz assim: Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: Trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: Será melhor dar-lhe a você do que a um outro homem. Fique aqui comigo. Então, Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: Entrega-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Aí você pode se perguntar: mas pastor, a gente vai falar de Lia? Calma aí. Aí continua dizendo: Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa e a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: O que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Só aqui, com um pouquinho dessa passagem, um pouquinho desse momento, né, que a gente vê, eu posso chamar esse momento... Que palavra que eu posso achar para esse momento? Constrangedor. Eu convido você a se colocar no lugar de Lia. Convido você a se colocar no lugar de Lia. Imagine o que ela passava. Imagine o que ela ouvia. A Bíblia é bem clara aqui no começo, quando diz, né, que a Lia era meiga, mas Raquel era bonita e atraente. Então, a Bíblia dá uma ênfase sobre a beleza de Raquel. Traz ali umas características de Lia, só que o ênfase maior é sobre Raquel. E aí a gente vê todo esse momento sendo arquitetado. Jacó amava tanto, tanto Raquel. A Bíblia fala que ele trabalhou 7 anos, mas que para ele pareceu poucos dias, de tanto que ele amava Raquel. E quando chegou o grande dia, foi cobrar o que era direito, o combinado. E quando chegou o momento, na manhã, na verdade, de manhãzinha, quando ele foi verificar, ver ali a sua esposa Raquel, a quem tanto ele amava, expectativas foram criadas ali no coração dele para ver a Raquel ali de manhã do seu lado, na sua tenda, e quando foi ver a Lia. Eu te convido mais uma vez, se coloque no lugar de Lia. Ela esperando talvez um beijo apaixonado naquela manhã, um eu te amo, ou algo do tipo. Só que na verdade ela vê ali uma cara de desespero, de espanto, de susto. E aí Jacó se levanta furioso. Imagina a cena, ele se levanta furioso e vai até Labão e ali começa uma discussão. Eu não trabalhei pela Lia. Não era a Lia que eu queria. Eu queria a Raquel. Era a Raquel que eu queria, não era a Lia. Você me enganou e tudo mais. E aí a Lia naquele meio do fogo cruzado, sendo obrigada, sendo empurrada para uma situação que ninguém deveria passar. Ninguém deveria passar. E ela foi colocada naquela situação. Imagine o coração de Lia nesse momento. E hoje eu quero falar com você sobre a bagagem da rejeição. A bagagem da rejeição que Lia carregava. Como ela se sentia rejeitada. E não digo apenas ali pelo seu marido, Jacó. Não digo apenas pelo Jacó, mas podemos falar que também pelo seu pai Labão. Imagine como é a cabeça de um homem de
usar sua filha como um objeto, a esse ponto, um objeto de engano, de enganar um outro homem, né, do cenário que a gente acabou de ler. Ela carregava dentro dela uma bagagem de rejeição. Mas aonde está escrito isso? A gente consegue verificar aqui? No capítulo de Gênesis capítulo 29, do versículo 31 ao 35, que é quando Lia, então, ela engravida. Quando Lia engravida, vamos ver aqui. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, então o próprio Deus ele tinha convicção do desprezo que Lia sofria. Lia sofria um desprezo. E como uma forma ali de amenizar aquele desprezo, aquele sentimento que ela tinha, aquela bagagem que ela era obrigada a carregar, Deus então concedeu filhos a ela. Olha aí. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Porém Raquel era estéril. Aí diz mais a palavra, ó, Lia engravidou e deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Ruben. Pois ela dizia, olha só, o Senhor viu a minha infelicidade. Era o sentimento que ela tinha. Infelicidade. Falta de alegria, falta de felicidade. Falta de se sentir uma mulher realizada. E diz mais, agora, aí ela continua dizendo, né? Agora certamente o meu marido me amará. Como se diz, né? Estou dando um filho para ele. E antigamente, né, a cultura antigamente ali, quanto mais filhos o homem tinha ali, melhor era para ele, né, na sociedade. E aí a gente olha para esse momento, né, daquela cultura, né, quanto maior filho, melhor ele é visto na sociedade. Poxa, eu sou, né, ali talvez pensando, eu sou a esposa que dá filhos a ele, com certeza ele vai me amar agora. Mas será que isso realmente aconteceu? Aí a mesma passagem continua dizendo, ó, e Lia engravidou de novo. E quando deu à luz a outro filho, disse, porque o Senhor ouviu que sou desprezada. Olha só, então lá do primeiro filho para o segundo filho, nada mudou. O desprezo continuou o mesmo. E aí ela diz, ó, o Senhor ouviu que eu sou desprezada e deu-me também este, ou seja, este filho, pelo que chamou de Simeão. E aí continua. De novo engravidou. E quando deu à luz a mais um filho, disse, agora, tá bem assim na Bíblia, tá? Depois você confere na sua Bíblia aí, ó. Agora, finalmente, o meu marido se apegará a mim. Olha, e aí continua dizendo que ela engravidou ainda outras vezes. E em outras vezes ela engravidou. Eu te convido a olhar para essa situação. O desprezo que ela sentia. Em todo momento, independente ali do que ela fazia. Independente ali se ela engravidava e dava filhos a Jacó. Como eu falei, naquele momento de cultura, era muito bom que um homem tivesse filhos, ainda mais como Lia o deu ali, filhos homens, né? Seria algo ali de muita alegria para Jacó. Só que Lia ainda era desprezada. Ela ainda sofria com a bagagem da rejeição sobre a vida dela. Fora outros momentos, quando a Bíblia relata sobre quando o filho dela, Ruben, ele colhe ali algumas mandrágoras para ela, e aí ela usa a mandrágora como uma moeda de troca com a Raquel. Eu te dou a mandrágora se você me deixar deitar ali com o Jacó. Então você vê que de várias maneiras, de várias formas, ela queria a atenção de Jacó, ela queria ser aceita por Jacó, ela queria um momento ali, ela queria o momento dela. Ela queria o momento dela. Só que de tudo que a gente vê na história dela, desde ali do momento em que o pai dela utiliza ela como aquele objeto de engano, a gente vê que esse desprezo que a Lia ela sente, ela não é por conta de Jacó. O desprezo de Lia não nasceu com Jacó. Não é que Jacó, apenas ele,
é o autor do desprezo na vida de Lia. Não, a gente vê o mesmo cenário, a gente vê o mesmo problema, talvez de uma forma diferente, né? Porque aqui nós estamos falando de marido e mulher, mas nós estamos também olhando e observando que essas mesmas atitudes, mesmo que de formas diferentes, nós encontramos no tratar do pai dela com ela. Do pai dela com ela. Então a gente vê que a raiz da bagagem de desprezo, a bagagem de rejeição de Lia, ela não nasceu só quando ela se casou com Jacó. Como diz, né? O buraco é mais embaixo. O buraco é mais profundo. A raiz, ela é grande. E aí nós vemos muitas pessoas em situações como de Lia, que de várias formas tenta se encaixar em lugares que não é para ela. De várias maneiras tenta ser aceita. Tenta ser aceita. E aí ela tenta se encaixar em lugares que Deus não mandou, que Deus não colocou. Mulheres que sofrem, que vêm sofrendo com a rejeição. Mulher, e homem também, claro. Eu convido a vocês a olhar para dentro de vocês e ver, eu sofro disso. Eu tenho esse sentimento de rejeição na minha vida. Quando começou? Onde iniciou? Onde iniciou essa rejeição na minha vida? Não é possível que seja só quando eu casei. Não, o negócio é muito antigo. Como era a sua vivência com o seu pai, com a sua mãe, com a sua família? E quando esse mal ele não é tratado, ele vira como um fantasma. Ele persegue você, se não tratado da maneira correta, se não tratado da maneira certa. Esse mal, essa raiz, ela não sai apenas se podar, não, tem que arrancar, tem que tirar. Dói, mas tem que tirar. É uma bagagem que está te atrapalhando a viver um relacionamento lindo, um casamento maravilhoso. E aí eu volto naquilo que eu falei no vídeo anterior, quantas pessoas não conseguem ter um relacionamento duradouro, porque algo sempre vai levar ela para um cenário de trauma. Um cenário de trauma que sempre se repete. Então, às vezes, com medo de sempre acontecer o mesmo mal, ela prefere ficar sozinha. Ela prefere ser uma pessoa sozinha. E aí a sociedade aplaude. Olha, que mulher valente, que mulher forte. Olha só. Olha só como ela representa. Girl power, como diz, né? Não, mas às vezes o negócio não é por conta disso, não. Não é porque ela quer mostrar uma fortaleza, não. Lá dentro tem um coração despedaçado. Lá dentro tem um coração que precisa ser curado. Tem uma raiz que precisa ser tirada, arrancada. Tem um coração que precisa ser tratado. E eu convido você hoje a examinar o seu coração. Se você compreende que em algum momento da sua vida, quem era para te tratar bem, quem era para ser o seu protetor, aquele que te traz segurança, se ele não foi e infelizmente teve uma atitude talvez não semelhante, mas que te fez mal. Eu convido você hoje a tratar desse mal, a perdoar, a ter aquela conversa, a chamar aquela pessoa, falar com ele. Olha, sabe aquele dia que aconteceu isso e aquilo? Então, parece que não, mas ficou uma cicatriz no meu coração. Não se machuque para se encaixar em lugar que Deus falou que não é.
Esse mal está te machucando. Esse mal está te machucando. Aí eu digo para você que está num relacionamento abusivo, o qual você está aí toda machucada. Eu vi uma imagem um dia na rede social, que era uma peça de quebra-cabeça, que ela arrancou uma parte dela para poder se encaixar em um lugar que tinha uma peça que faltava, que ela, no seu modo original, não cabia. Mas ela teve que se cortar, se mutilar para se encaixar. Que isso? Tem gente hoje assim. Não, mas ele me ama. Não ama. Como que está sendo a atitude, as atitudes dele para com você? Será que ele te ama mesmo? Para com isso. Não se coloque nesse lugar, Deus não te colocou aí. Para com isso. A gente faz muita doideira para ser aceito nos lugares. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Não podemos. Não podemos. Porque depois a gente sofre principalmente com o chamado remorso. E a gente pensa, caramba, eu deveria ter tomado uma atitude contra isso. E tinha que ter sido rápido e não demorado, porque me impediu de ver tanta coisa, Deus. Me impediu de viver tanta coisa. É isso. E para terminar aqui essa parte, como eu falei, eu vou ter que dividir, porque é bastante coisa. É bastante coisa. Vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu um dia comigo. Era um culto de domingo, era uma santa ceia. E onde eu era pastor ali, eu fiz o culto da manhã. E quando veio o culto da noite, antes de eu sair de casa para ir até a igreja, eu chamei ali no aplicativo, né, o carro ali, o motorista. E aí a minha esposa, ela teve uma crise de ansiedade. Ela começou a chorar, descontroladamente ali, chorando, com a minha filha menor ali no colo, a mais velha, na verdade, era pequenininha ainda, a mais velha, a Clara, estava com ela no colo ali, e ela começou a chorar. Só que na minha cabeça de peça, de quebra-cabeça mutilada, querendo se encaixar aonde Deus já queria que eu saísse, o que meu coração veio ali na minha cabeça ali? Não, eu não posso não estar na igreja, porque é Santa Ceia. E se não vier a oferta que precisa? E se não for uma bênção se eu não tiver? Não posso. Eu chamei ali, poderia muito bem ter cancelado a corrida, ficado com a minha esposa e falado pro obreiro ali, faz um culto aí, porque eu preciso ficar em casa. Não. Eu fui. Deixei minha esposa chorando em casa. E quando eu cheguei, subi no altar para pregar, Deus, ele falou assim para mim: não era para você estar aqui. São coisas que a gente precisa ter atitude. E nós temos que ter essa convicção do que é certo. E não carregar essa bagagem de que preciso ser aceito, de que eu preciso de alguma forma ser aceito. Não, você não precisa. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para morrer no seu lugar, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí eu te pergunto, finalizo com uma pergunta para você. Se Jesus morreu por você, para você não perecer, por que você está perecendo? Falecendo aos poucos, morrendo aos poucos. Convido você hoje a largar, a perder essa bagagem de rejeição. A perder essa bagagem
de necessidade de aceitação. Quem tinha que te aceitar já te aceitou há muito tempo. Essa é a verdade. E se algo te impede de tomar essa atitude, tente ali uma conversa. Vai conversar com seu pai, vai conversar com seu marido, vai conversar com a sua mãe, vai conversar com aquela pessoa que te chateou. Mas não foi um chatear, que às vezes a gente fala chatear, parece que é algo tão medíocre, não. Só você que viveu aquilo sabe o que você passou e o que você sentiu. E que foi tão forte que está sobre você ainda isso. Quero orar por você. Meu Deus, eu oro por pessoas que vêm carregando uma bagagem de rejeição durante muito tempo. Durante muito tempo vem carregando essa bagagem, meu Deus. E essa bagagem tem tirado a identidade dele e dela. Mas eu oro, Pai, dê força. Fortaleça essa minha irmã, esse meu irmão, a tomar uma atitude certeira. Uma atitude, meu Deus, para mudar esse cenário. Para virar esse capítulo que ainda não foi finalizado. Em nome de Jesus, meu Deus, que essa minha irmã, esse meu irmão venha sentir a força que precisa para colocar um ponto final nesse sofrimento. Em nome de Jesus, meu Deus. Para que ela venha parar de sofrer por esse passado mal resolvido. Em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço. Que o perdão venha, Pai, sobre esse coração. Que a iniciativa de perdoar venha sobre ele e sobre ela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não retenha esse perdão, minha irmã. Não retenha esse perdão, meu irmão. Tome essa atitude e seja livre, livre, livre. Em nome de Jesus. E amém. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima semana, que nós vamos falar de Raquel. Hoje foi Lia, semana que vem nós vamos falar de Raquel. Eu convido você a estar aqui comigo. Como eu falei, se você quiser adquirir o livro Perca a Bagagem, eu vou deixar o link na descrição, faça o seu pedido e você vai receber aí na sua casa. Entrega para todo o Brasil. Tá bom? Forte abraço a todos, Deus abençoe, fiquem na paz. Tchau!